Olá, gente, boa noite. Eu tô um pouquinho sumidinha, né? Samuel já está ocupando bastante o espacinho do meu tempo. Ele ainda nem nasceu, mas já chegou chegando. Mas eu consegui dar uma fugidinha agora pra fazer um vídeo pra vocês. Deus tem falado muito no meu coração com essa mensagem. E eu preciso compartilhar com vocês porque eu creio que vai edificar, né, muitas vidas através desta mensagem. Gente, eu estava no culto e foi louvado aquele hino do Samuel Messias, Deus está no controle, né? Um hino que tá bem alto agora. Acredito que você já tenha ouvido tão bem na sua igreja. E naquele momento ali, Deus começou a me mostrar as pessoas chorando bastante, né? Foi um movimento que teve na minha igreja. E eu comecei a prestar atenção como as pessoas estavam chorando no momento daquele hino. E Deus começou a falar comigo, olha como o meu povo se sente esquecido. Que a letra do hino fala, né, que você não está esquecido, né? Davi estava esquecido e não sei quem estava esquecido e depois chegando em Jesus estava esquecido. E que Deus está no controle de tudo. E ali Deus começou a me mostrar, olha como as pessoas estão se sentindo esquecidas. E elas estão se sentindo assim porque existem feridas em suas almas. Existe ferida no coração que faz a gente se sentir esquecida. E aí o Senhor me levou até Moisés, né? E assim, Deus começou a palestrar comigo sobre Moisés. Moisés foi uma criança que foi o único, né, praticamente ali, pelo que a Bíblia fala, que sobreviveu diante daquela matança de crianças que estava tendo naquela geração, naquele tempo, né? Todas as hebreias estavam ali perdendo seus filhos e Moisés conseguiu ser salvo através da filha de Faraó e foi criado dentro do palácio de Faraó. Então, assim, Moisés, desde criança, ele já ouvia falar que ele foi escolhido para algo diferente, né? Existia algo em sua vida que era para ele fazer, ele tinha um chamado diferenciado. Imagina aquela criança já desde pequena falando, Deus te salvou por um propósito bem diferente. Deus te escolheu, você foi escolhido, você foi separado. Você está sendo educado aqui dentro da casa de Faraó, lá dentro, no caso, né? Eu acredito que eram os hebreus que falavam isso para ele. Você está sendo educado lá dentro da casa de Faraó, para que você tenha, né, condições, inteligência, força, né, sabedoria, sagacidade, para poder pelejar pelo povo hebreu que está aqui sofrendo essa escravidão. Gente, muito interessante, porque quando a gente se converte também, né, quando a gente é criança, a gente também acredita nessas coisas, a gente também recebe, né, essa mensagem, né? Ah, você é o filhinho do papai, você é a filhinha da mamãe, né? E você vai realizar todos os meus sonhos, todas as minhas expectativas. E a criança acaba recebendo toda essa mensagem. Só que, na verdade, ela recebe como uma missão, né? Só que, na verdade, é impossível a gente conseguir atender a expectativa do outro. A gente cria dentro de nós, né, essa ilusão, vamos dizer assim, né? Essa ilusão que a gente vai conseguir atender a expectativa do outro, do papai, da mamãe, da titia, e ali Moisés, do seu povo. Então, quando Moisés se tornou adulto, ele, com aquela euforia, né? É agora, né, que o meu povo vai me reconhecer como juiz. É agora que o meu povo vai me reconhecer como alguém que foi levantado por Deus
para ajudá-los, para vingar, né? Para pelejar por eles. É agora que o meu povo vai olhar para mim e ver em mim o homem, né, que fui preparado para tal. E naquele momento, né, o povo não entendeu, o povo rejeitou Moisés, rejeitou a atitude de Moisés, né? O povo não compreendeu aquele feito de Moisés quando ele matou o egípcio, né? Então imagina, Moisés se sentiu rejeitado, tá? É o que a gente sente. A gente faz coisas para tentar, né? Ai, Jesus, esqueci a palavra. Depois de grávida, eu tô esquecendo muitas palavras, mas para tentar atender a expectativa do outro e a gente acaba se frustrando, né? A gente entra em uma ilusão que a gente vai conseguir atender a expectativa do outro de alguma forma. A gente quer atender a expectativa do pastor, principalmente quando somos novas convertidas. Queremos atender a expectativa das missionárias, né? Dos obreiros, das pessoas que a gente ama, que a gente admira. E a gente acredita que agindo daquela forma a gente vai, né, de uma certa forma atraí-los para nós, e eles vão nos honrar, e eles vão falar de nós, e eles vão bater palma, né, fazer igual a Foquinha, né, ganhar o presentinho. A gente faz uma coisa na expectativa que a gente vai ganhar aquele presentinho da Foquinha. Foi o que aconteceu com Moisés. Mas, gente, assim como aconteceu com Moisés, acontece conosco todos os dias. A gente não recebe, a gente não recebe esse retorno da pessoa, né? Da pessoa terrena, a gente não recebe. E ali Moisés se frustrou. Quando ele se frustra, ele fica com medo. O medo invade o seu coração. O medo invade porque ele começa a pensar que aquele povo não agiu da forma que ele esperava. E aquele povo poderia se revoltar contra ele. Aquele povo poderia, de uma certa forma, denunciá-lo, machucá-lo, matá-lo. E ele resolve fugir. E é isso que a gente sente, né? Quando a gente se frustra, a gente sente medo. Medo da reação do outro. A gente sente medo de ficar vivendo aquela rejeição, né, de ficar vivendo aquela frustração o tempo todo da pessoa que está à nossa volta, da pessoa que não atendeu a nossa expectativa, ou que nós não conseguimos, né, de uma certa forma alcançar aquilo que a gente achava que se a gente fizesse, seríamos honrados por aquela pessoa. Então o que a gente faz? A gente faz igual Moisés, a gente tenta se isolar, se esconder. E eu vivi, gente, por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque eu vivi alguns, né, anos, bastante tempo, isolada como Moisés. Eu não queria aparecer, eu não queria estar aqui pregando, eu não queria estar aqui fazendo esse vídeo pra vocês, justamente por medo de ser rejeitada, medo da rejeição, o medo de não estar atendendo a expectativa das pessoas que estão me assistindo. O medo de não ser aquilo que você estava esperando que eu fosse. E ali eu fui, igual Moisés, fugi pro deserto, né? Falei, Deus, não tem condições, as pessoas me rejeitaram. Eu não atendi a expectativa, eu me iludi. E vivi lá no deserto, lá, não foi com meu sogro, igual a Moisés com o Jetro, mas fiquei escondidinha no deserto. Até que Deus falou comigo, assim como Deus falou com Moisés. Ei, você não foi chamado para atender a expectativa do homem. Você não foi chamada para atender a expectativa do homem. Foi assim que Deus falou comigo. Assim como Deus falou com Moisés. E aí quando Deus fala assim, vai lá, né, e prega, vai lá e fala aquilo que eu estou te mandando e liberta o meu povo da escravidão do Egito. Eu falei, Deus, eu não sei falar direito,
eu não tenho uma fala tão eloquente, né? Deus, eu não sei falar da forma que as pessoas, né, desejam. Eu não sei falar de forma que atraia o povo. Senhor, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E foi exatamente igual com Moisés. E Moisés começou a falar com Deus tudo que ele não conseguia, tudo aquilo que ele sentia que o impedia de ser aceito pelo povo, né? Do povo reconhecê-lo como aquele que realmente era o libertador, aquele que realmente estava ali para fazer o ID de Deus para libertar aquele povo, que tinha um chamado, né? Para libertar aquele povo da escravidão. Então Moisés começou a falar: Deus, tudo bem, o Senhor está mandando, só que o povo não me reconhece como tal, né? Senhor, tudo bem, você está mandando, mas Faraó não vai querer me dar ouvido. Senhor, tudo bem, o Senhor está mandando. Tudo bem, o Senhor está me dando autoridade. Tudo bem, o Senhor está me dando unção. Tudo bem, o Senhor está me dando inteligência, mas nada disso é o suficiente para eu poder ser reconhecida por aqueles que o meu coração está desejando. Foi exatamente isso também que aconteceu comigo. E que eu acredito que pode estar acontecendo com você, te impedindo de fazer, né, de atender o chamado de Deus neste momento. Talvez Deus tenha te chamado para fazer uma grande obra, para ganhar muitas vidas para Cristo. Mas você pode estar aí no seu cantinho falando: mas Deus, eu não sei falar. Mas Deus, eu não sei fazer isso. Mas Deus, eu nem sei como começar. E você sabe que Deus já derramou sobre ti a unção, você sabe que Deus já derramou sobre ti a inteligência, a ciência da palavra, você sabe que Deus já derramou sobre ti tudo que você necessita para começar a atender o chamado de Deus. Mas ainda existe um medo dentro da tua alma. E eu quero que nesse momento você medite, feche os seus olhos e medite se esse medo não vem do medo da rejeição que você sofreu lá atrás dos homens. Será que esse medo você está preocupada em os homens te avaliarem e olhar... Em os homens te avaliarem, te olharem e falarem: ela não é tão boa assim. Ela não tem uma palavra tão interessante dessa forma. Será que é esse medo que você está sentindo? Foi esse medo que Moisés sentiu. Mas naquele momento, Deus falou para ele: agora, Moisés, você não precisa mais se preocupar se o homem vai te rejeitar. Porque agora eu quero que você se preocupe em atender o meu chamado. Agora eu quero que você esteja preocupado se você está sendo recebido por mim. Se eu estou na sua vida, se eu estou na sua frente das suas escolhas. Moisés começou a entender que ele não precisava ser aceito pelo homem, que o homem é falho. Moisés começou a entender que o homem poderia sim se levantar contra ele. Mas ainda que o homem se levantasse contra ele, ainda que a nação inteira se levantasse contra ele, ainda que as duas nações, tanto os egípcios quanto os hebreus, se levantassem contra ele, se ele estivesse atendendo o chamado de Deus, ele estaria bem. Moisés começou a entender o quanto faz diferença quando nós estamos preocupados, né, com a rejeição do homem e quanto nós estamos preocupados com a rejeição de Deus. Então Moisés entendeu, Moisés foi, né, depois de todo aquele dilema, de todo aquele medo, Deus conseguiu convencê-lo e ensiná-lo que ali naquele momento ele precisava se preocupar com o seu chamado e estar sendo aceito pelo próprio Deus. Moisés foi rejeitado pelo povo, né? O povo sentiu uma certa dificuldade de aceitá-lo.
Depois ele sofreu todas aquelas ameaças lá de Faraó, mas ainda assim ele não se rendeu. E o que mais me deixou maravilhada é que quando Moisés conseguiu tirar o povo lá de dentro, né? Moisés conseguiu provar para o povo que realmente ele era o homem o qual Deus escolheu para arrancar aquele povo da escravidão. Moisés já estava no caminho de Canaã com aquele povo. O povo continuava rejeitando sempre. Gente, isso não abalou a fé de Moisés, nem o chamado de Moisés com Deus. Ali o coração de Moisés já não estava mais nas suas feridas. O coração de Moisés já não estava mais preocupado em ser aceito pelos homens, porque aquele povo continuou rejeitando Moisés como desde o início. Então não foi o povo que mudou para que o chamado de Moisés fosse realizado, né? Às vezes a gente fica pensando, aquela pessoa precisa me entender, aquela pessoa precisa me aceitar. Um dia, quando eu conseguir convencê-la que eu sou mulher de Deus, ou um dia, quando o povo ver em mim que o Espírito de Deus está na minha vida, eu vou conseguir aceitar o meu chamado. Gente, aquele povo morreu sem conseguir entender, sem conseguir, né? Sem que Moisés viesse a conseguir ser aceito por eles de uma forma plena, né? Porque eles viviam aqueles momentos ali, Moisés eu não sou rei e tal, daqui a pouco eles rejeitavam Moisés novamente. Moisés chegou a ser rejeitado pelos próprios irmãos, né? Aqueles homens que também ouviam a voz de Deus. Arão e Miriam eram duas pessoas que também ouviam a voz de Deus, que também tinham intimidade com Deus, mas que não foram isentas de rejeitarem Moisés. Porque Deus permitiu isso para mostrar para mim e para você que nós não temos que ficar preocupadas com a rejeição do homem. Precisamos sim ficarmos preocupadas em estarmos no centro da vontade de Deus. Precisamos sim estarmos preocupadas se estamos cumprindo o nosso chamado de arrancar este povo de dentro do Egito, das garras do inimigo. Irmã, mas o povo está me rejeitando, mas o povo também rejeitou Moisés. Mas Moisés estava lá, cumprindo o seu chamado. Então, abre o seu coração e se preocupa em cumprir o seu chamado. Irmã, mas o povo ainda está me rejeitando. Vai te rejeitar até a morte, porque rejeitaram Jesus até na cruz. Mas Jesus estava lá, feliz, porque ele estava cumprindo o seu chamado e libertando o seu povo das garras do inferno. Que essa palavra possa alimentar a sua alma, te fortalecer e te levantar dessa cadeira, que você possa levantar nesta noite e dobrar os teus joelhos e falar com Deus: eis-me aqui, eu não vou mais me preocupar, não vou mais me sentir esquecida, né? Como eu estava falando no início do vídeo sobre aquela música, você está sentada aí chorando, se sentindo esquecida. E Deus está dos altos céus falando: mas filha, eu estou te chamando para uma grande obra. Você não está esquecida, você está escondida, é diferente. Pare de pensar que você está esquecida e comece a entender que você está se escondendo. Você está escondida. Então, abre o coração e caminha para o alvo daquele que te chamou. Um super beijo e uma ótima semana.